Senhoras e senhores, o nosso muito boa tarde. Convidamos a todos para ficar em posição de respeito para a entrada incorporada da Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, composta pelos excelentíssimos senhores desembargador Jataí Júnior, presidente do Tribunal Eleitoral da Bahia, desembargador Roberto Maynard Frank, vice-presidente e corregedor, desembargador eleitoral Fred Pita Lima, ouvidor do Tribunal Eleitoral da Bahia, desembargador eleitoral Henrique Gonçalves Trindade, cooperador do Tribunal Eleitoral da Bahia, desembargador eleitoral Ávio Mozart, diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, desembargador eleitoral Zé da Anunciação Alvarez Parada, desembargador eleitoral convocado José Batista de Santana Júnior, vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, e o procurador regional eleitoral Cláudio Guzmão. Convidamos para compor a mesa de honra suas excelências, o senhor prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, a senhora juíza eleitoral, presidente da Junta Totalizadora, Maria Mercedes Matos Miranda Neves, e o senhor vereador Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador. Compõem a mesa de honra virtual, suas excelências, os senhores que nos acompanham, virtualmente, vossa eminência reverendíssima, cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil, desembargador Lorival Trindade, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, senhor secretário de Relações Institucionais Jonival Lucas, representando o senhor governador da Bahia, Rui Costa, coronel aviador Ivan Lucas Capchim, comandante da Base Aérea de Salvador, senhor Bruno Reis, prefeito eleito de Salvador, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, procuradora-geral de Justiça, Sr. Rapson Saraiva Ximenes, defensor público do Estado da Bahia, Sr. Fabrício de Castro Oliveira, presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, seção Bahia, desembargadora eleitoral substituta Carmen Lúcia Santos Pinheiro. Também nos acompanha virtualmente, compõe a mesa de honra virtual, desembargador eleitoral substituto Pedro Rogério Castro Godinho, desembargadora eleitoral substituta Arali Maciel Duarte, desembargador eleitoral substituto Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira e desembargador eleitoral substituto Baltazar Miranda Saraiva. Neste momento, fiquemos em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro pelo pianista Josué da Paz, primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, e pelo tenor Carlos Lima, primeiro-sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e composição de Francisco Manuel da Silva. Desafia o nosso própria morte, ó pátria amada, salve, salve.
resplandece, gigante pela própria natureza, espelhas forte, imobável e glorioso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus rissonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clara e forte, verás que o filho foge à luta. Não teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada, os filhos destes sonhos, gente, pátria amada, Com a palavra. Som. Com a palavra, Sua Excelência, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Jataí Júnior, para abertura da sessão. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no dia de hoje, 17 de dezembro de 2020, marcada para as 17 horas, com a finalidade de, juntamente com a juíza responsável pela diplomação, doutora Maria Mercedes, proceder à diplomação dos eleitos na cidade do Salvador, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Torna a palavra ao mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência, a senhora juíza da 12ª Zona Eleitoral da Bahia, Maria Mercedes Matos Miranda Neves. Mercedes. Aqui, ó. Boa tarde. Na pessoa do excelentíssimo senhor, desembargador presidente Jataí Júnior, saúdo esta corte e as demais autoridades presentes, cujos nomes já foram aqui mencionados, bem como todos que, com as suas honrosas presenças virtuais, abrilhantam esta solenidade. Parabenizo, na pessoa do presidente desembargador Jataí Júnior, esta corte, aos magistrados e promotores eleitorais,
aos servidores da Justiça Eleitoral e, em especial, ao chefe de cartório Daniel Miranda, que na data de ontem nos deixou cumprindo sua missão neste plano. Além de parabenizá-los, gostaria de agradecer pelo excelente trabalho na realização das eleições do corrente ano de forma exitosa e em paz, apesar das dificuldades impostas pela pandemia que nos aflige. Vivemos atualmente experiências importantes para a consolidação da democracia em nosso país, entre as quais as eleições, que no âmbito municipal são da competência das juntas eleitorais. A ela compete, sob o comando de um juiz eleitoral, administrar o processo eleitoral até a diplomação dos eleitos. Os gestores da coisa pública e os representantes do povo para a composição das casas legislativas municipais são diplomados agora, neste ambiente solene, no qual se materializa a jurisdição eleitoral sobre as relações políticas que se processam numa sociedade livre e democrática. Nesse contexto, o povo, protagonista de sua história, os escolheu para representá-los. Os diplomas que ora lhes são entregues os legitimam a tomar posse nos cargos para os quais foram escolhidos. Assim, tenho a honra e a grata satisfação de, neste momento, entregar o documento que os habilita a assumirem e exercerem os mandatos eletivos conquistados nas urnas, legitimando-os para a posse e para o exercício de seus cargos. A Justiça Eleitoral cumpre, assim, a vontade popular. Este é o momento culminante do exercício da cidadania. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, neste momento, Sua Excelência, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Jataí Júnior, fará o seu pronunciamento. Senhor prefeito da capital do Salvador, ACM Neto, excelentíssima senhora doutora juíza, presidente da Junta de Totalização, doutora Maria Mercedes Miranda Neves, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Cláudio Guzmão, excelentíssimo senhor vereador Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal do Salvador, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Mainar Frank, vice-presidente e corregedor deste tribunal, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Fred Carvalho Pita Lima, também juiz ouvidor deste tribunal, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Henrique Gonçalves Trindade, também juiz cooperador deste tribunal, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Ávio Moza Novaes, diretor da Escola Judiciária Eleitoral deste tribunal, excelentíssima senhora desembargadora Zandra Parada, juíza membro deste tribunal, excelentíssimo senhor juiz eleitoral José Batista de Santana Júnior, que também acumula o cargo de vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Estado da Bahia. Essa é a mesa de honra presencial. Temos também, eu quero saudar a mesa virtual de honra desta solenidade. Vossa Eminência, Reverendo Cardeal Dom Sérgio Rocha, arcebispo Salvador, da Bahia e mais do Brasil, desembargador Luival Trindade, presidente do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, doutor Jonival Lucas, secretário de Relações Institucionais, que neste ato representa o governador do Estado da Bahia, Rui Costa, coronel aviador Ivan Lucas Capixim, comandante da base aérea do Salvador, senhor Bruno Reis, prefeito eleito de Salvador, doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, procuradora-geral de Justiça,
Rafson Saraiva, defensor público do Estado da Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, Seção Bahia, desembargadora eleitoral substituta Carmen Lúcia Santos Pinheiro, desembargador eleitoral substituto Pedro Rogério Castro Gordinho, desembargador eleitoral substituto Arali Maciel Duarte, desembargador eleitoral substituto Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira e o querido colega e amigo desembargador eleitoral substituto Baltazar Miranda Sara. É uma alegria tê-los aqui, ainda que virtualmente, prestigiando esta solenidade. Solenidade que entendo das mais importantes que se realiza de 2 em 2 anos no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Como alguns sabem, mas vou lembrar, todo ano de eleição, o TSE fixa um calendário eleitoral. São datas importantes dentro do ano de eleição, onde se realizam atos visando a preparação, a realização, a apuração e, por fim, esta que é a última data do calendário eleitoral, que é o coroamento de todo o trabalho da Justiça Eleitoral com a diplomação dos eleitos. Este ano 2020, nós realizamos eleições municipais em todo o Brasil. Eleições municipais que, como também é de conhecimento geral, são eleições que normalmente têm um grau de dificuldade um pouco maior do que as eleições nacionais. Na Bahia nós temos 417 municípios, então são 417 eleições que se realizam somente no estado da Bahia. E, por incrível que pareça, quanto menor o município, maiores são os graus de dificuldade e maior é a disputa que se trava, gerando algumas dificuldades para a Justiça Eleitoral. É inversamente proporcional. Quanto menor o município, maiores são os problemas. E se isso não bastasse, enfrentamos em 2020 essas dificuldades em meio a uma pandemia. Ainda com esse terrível inimigo da humanidade, o novo coronavírus, circulando. Vírus esse que já levou mais de 200 mil brasileiros e fazendo uma nação se tornar enlutada. Todos nós praticamente temos um conhecido, um amigo, um parente que foi vítima deste terrível vírus, mas que não foi suficiente para paralisar o Poder Judiciário brasileiro, em especial o Poder Judiciário Eleitoral do Brasil. Eu, desde o início, sempre defendi que as eleições deveriam ser realizadas no ano de 2020. Penso eu que a Constituição fixa essa forma representativa do exercício do poder, fixando mandatos com início e com fim. E os mandatos dos prefeitos, vereadores, prefeito Assemineto, terminam no dia 31 de dezembro deste ano. E eu tinha certeza que nós tínhamos condições de cumprir a nossa missão constitucional e, com todo esforço, superar todas as dificuldades, entregar à nação brasileira os novos mandatários municipais para o próximo quatriênio, que começará no dia 1º de janeiro de 2021. Essas dificuldades não foram poucas. Os pessimistas diziam que não teríamos condições de realizar as eleições porque não teríamos mesário para comparecer e cumprir o seu papel. Que nós teríamos uma abstenção tamanha que poderia até comprometer a legitimidade das eleições. Alguns diziam que seria uma eleição onde os novos não teriam oportunidade, pois só aqueles que estavam exercendo o mandato teriam a oportunidade e teriam a vantagem de, já que eram mais conhecidos, serem reeleitos. A realidade mostrou que foi tudo diferente. Nós, através de uma liderança forte,
firme e altamente democrática do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, testemunhamos a Justiça Eleitoral se preparar e dar condições para que as eleições se realizassem com muita tranquilidade. O ministro Barroso, inicialmente, primeiramente passou, com o espírito democrático que tem, ouvir todas as autoridades sanitárias, autoridades de estatísticas, a fim de subsidiar o Congresso Nacional com um projeto, uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, a fim de adiar as eleições, mas adiar apenas em alguns dias. Dias esses, que resultou em 42 dias, que seriam o suficiente, não só para que as eleições se realizassem em um momento em que todas as autoridades sanitárias, todos os entendidos da área, imaginavam, e realmente aconteceu, que o vírus estaria mais enfraquecido e que a pandemia estaria em declínio. E isso realmente veio a se confirmar. Além disso, foi um adiamento suficiente para que a Justiça Eleitoral se preparasse a fim de não só dotar os mesários de equipamentos de proteção necessários para proteção da sua própria saúde, proteção da saúde dos candidatos, proteção da saúde dos cidadãos. E como fez o TSE para conseguir esses equipamentos? O prazo era curto, como todos sabem, os recursos públicos também não são muito fartos. O presidente do TSE teve a lucidez, e eu digo sempre, até uma visão de estadista, de convocar a atividade privada para ajudar a Justiça Eleitoral, fazendo doação de todos os equipamentos necessários, álcool em gel, face shield, máscara, indicadores para indicar as filas e a marcação dos locais de votação. Então, nesses 42 dias que tivemos do adiamento da eleição, foi suficiente para que a Justiça Eleitoral mostrasse aos cidadãos, mostrasse às pessoas, inclusive aos mesários, que prestam esse relevante serviço à nação brasileira, dando o seu trabalho, a sua contribuição, gratuitamente, como mesário, passando a segurança de que assim poderiam fazer e não estariam correndo risco nem a sua própria saúde, nem a saúde de terceiro. Tivemos uma campanha bastante interessante do médico Drauzio Varela, e com essa campanha promovida pelo TSE, diga-se de passagem, que não custou um centavo aos cofres públicos, conseguimos atrair milhares de mesários voluntários. Aqui na Bahia, tínhamos no ano anterior, 12 mil mesários voluntários. Este ano, tivemos a inscrição de 25 mil mesários voluntários. Graças a esse trabalho esclarecedor do Tribunal, promovido pelo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral e pela Justiça Eleitoral, de um modo geral. Temos o exemplo da cidade de Vitória da Conquista, onde 100% dos mesários são voluntários. São pessoas que se inscrevem e se colocam à disposição da Justiça Eleitoral para a realização desse dia maior, desse dia de festa maior, que é o dia da realização das eleições, que este ano, excepcionalmente, foi no dia 15 de novembro. E, ao final, também decepcionamos os pessimistas com relação às abstenções. Normalmente, em eleições passadas, nós verificamos que tem um percentual de 20% recorrente de abstenção. Este ano foi um pouco maior, nada mais do que 25%, isso demonstrando que todos os senhores que estão aqui já eleitos e legitimamente eleitos foram escolhidos de forma democrática, e a legitimidade das eleições não foi, de hipótese nenhuma, prejudicada em razão da pandemia. Então, foram essas as dificuldades
pelas quais nós, da Justiça Eleitoral, com a liderança, volto a insistir, forte e firme do ministro Luiz Roberto Barroso, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos servidores da Justiça Eleitoral, servidores esses de alta qualidade, dos abnegados mesários, dos advogados e, por que não dizer, também com a ajuda dos senhores políticos e candidatos, nós conseguimos superar todas as dificuldades trazidas naturais de eleições, de uma eleição municipal e eleições municipais sob essa pandemia terrível do coronavírus. Então, hoje é o dia de coroamento de todo esse trabalho, é um dia que tanto eu garanto que todos os membros da Corte, como os magistrados eleitorais, estamos com a sensação do dever cumprido e agora estamos somente para abraçar e parabenizar todos os senhores que se sagraram vitoriosos nestas eleições difíceis, porque ser eleito prefeito, vice-prefeito da terceira maior capital do país e ser eleito vereador desta terceira maior capital do país, todos nós sabemos do grau de dificuldade e da persistência que é necessária para que vossas excelências conseguissem esta vitória. Parabenizo a todos e devolvo a palavra ao mestre cerimônia. Autoridades presentes, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham virtualmente, pela vontade do povo baiano, expressa nas urnas em 15 de novembro de 2020, os candidatos e as candidatas aqui presentes foram eleitos como seus legítimos representantes. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expede nesta data os respectivos diplomas, habilitando-os à investidura no cargo para o mandato a ser iniciado em 2021, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Jataí Júnior, procederá à entrega virtual do diploma de prefeito eleito de Salvador ao senhor Bruno Reis, eleito pelo Partido Democratas. Coligação Salvador não pode parar, com 779.408 votos. O senhor prefeito Infelizmente, eleito... em razão da pandemia, o prefeito eleito Bruno Reis recebe esse diploma de forma virtual. Então, parabenizo a Sua Excelência pela vitória. Nós convidamos neste momento Sua Excelência, o senhor vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Roberto Maynard Frank, para proceder à entrega do diploma de vice-prefeita eleita de Salvador, a senhora Ana Paula Matos. Neste momento, convidamos a senhora juíza da 12ª Zona Eleitoral, Maria Mercedes Matos Miranda Neves, presidente da 12ª Junta Eleitoral, responsável pela diplomação dos eleitos no município de Salvador, para entrega do diploma ao vereador mais votado para a Câmara Municipal de Salvador, Luiz Carlos de Souza, eleito pelo Partido Republicanos com 17.035 votos.
Salientamos que os diplomas serão entregues a partir de agora por partido, observando-se a ordem numérica decrescente da votação por eles obtida e, em seguida, a votação nominal dos eleitos, em ordem decrescente. Iniciaremos com os vereadores eleitos e suplentes presentes aqui no auditório do TRE, passando então para os que serão diplomados virtualmente. Nós convidamos para receber o diploma das mãos da senhora juíza Maria Mercês, os demais vereadores eleitos do Republicanos, senhora Ireuda de Jesus Silva. Senhor Júlio César dos Santos. E convidamos o primeiro suplente, o senhor Alberto Viana Braga Neto. Convidamos a senhora juíza Maria Mercês a retornar ao seu lugar à mesa, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento o desembargador eleitoral, Henrique Gonçalves Trindade, procederá à entrega dos diplomas aos vereadores eleitos do Movimento Democrático Brasileiro. Convidamos o senhor Geraldo Alves Ferreira Júnior. Convidamos o senhor Maurício Gonçalves Trindade. O senhor desembargador pode retornar. Neste momento, convidamos a senhora desembargadora eleitoral, Zandra Anunciação Parada, que procederá à entrega dos diplomas aos vereadores eleitos pelo Partido Liberal. Nós convidamos para receber o diploma o senhor Isnard Pimenta de Araújo.
Convidamos o senhor Antônio Lázaro Silva. E o primeiro suplente pelo Partido Liberal, o senhor Leandro. Senhor Leandro Guerrilha. Neste momento procederemos à entrega dos diplomas aos vereadores eleitos do Democratas. Senhor Eduardo Henrique Brito dos Santos Sanches. Senhor Alexandre Aleluia Dantas da Costa. Senhora Marcele Carvalho de Moraes. Convidamos o senhor Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães Júnior para receber o diploma.
Convidamos o senhor Clístenes Bispo. Senhor Cláudio Tinoco Melo de Oliveira. Senhora Cátia Maria Araújo Rodrigues Penha. E convidamos os suplentes pelo Partido Democratas, senhor Orlando Pereira Palinha. E convidamos também como suplente Felipe Lucas de Lima e Silva. Neste momento, o senhor desembargador eleitoral convocado, José Batista de Santana Júnior, procederá à entrega dos diplomas ao vereador eleito pelo Partido Social Cristão, senhor Ricardo Cardoso de Almeida.
E a primeira suplente, a senhora Lorena Brandão Portela. Convidamos para receber o diploma os senhores vereadores eleitos pelo Podemos, Emerson Penalva Lopes dos Santos. Convidamos o senhor vereador Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho. E o primeiro suplente, o senhor Antônio Carolino Araújo Filho. Convidamos para receber o diploma os vereadores eleitos pelo Partido Trabalhista Brasileiro, senhor Carlos da Silva Muniz. Convidamos o senhor José Antônio Mesquita Nogueira. E o primeiro suplente, o senhor Alex de Carvalho Souza.
Convidamos para receber o diploma os vereadores eleitos e primeiro suplente pelo Partido Comunista do Brasil, senhor Hélio Ferreira dos Santos. Senhor Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira. Convidamos para receber o diploma os vereadores eleitos pelo Patriota, senhor Daniel Silva Rios. Senhora Roberta Nunes Caires. Senhor Sandro Luiz Ramos Baiense. Convidamos o senhor desembargador a retornar ao seu lugar, por gentileza. Neste momento nós convidamos o senhor desembargador eleitoral, Fred Pita Lima, para proceder à entrega dos diplomas, ou do diploma, à senhora vereadora eleita pelo Avante, Débora Santos de Santana.
E o primeiro suplente, senhor Jair Nascimento Ferreira. Nós convidamos para receber o diploma os vereadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, senhora Marta Rodrigues Souza de Brito Costa. Senhor Luiz Carlos Santos Lima. Senhora Maria Fernandes Marighella. Senhor José Tiago Passos Ferreira. Convidamos para receber o diploma os vereadores eleitos pelo Partido da Social Democracia Brasileira, senhora Cristiane Correia de Andrade.
Senhor Teófilo Virgílio de Sena. Senhor Daniel Viana Alves de Almeida. E a primeira suplente, senhora Jovelina Souza da Silva. Convidamos para receber o diploma o vereador eleito pelo Cidadania, senhor Joseval Rodrigues dos Santos. E a primeira suplente, senhora Isabela de Souza Pereira. Convido o senhor desembargador a retornar. Neste momento, o senhor desembargador eleitoral, Ávio Mozart, procederá à entrega dos diplomas
ao senhor vereador eleito pelo Solidariedade, Fábio Cardoso Souza. E o primeiro suplente pelo Solidariedade, senhor Juarez Santana Andrade. Convidamos para receber o diploma o vereador eleito pelo Partido Democrático Trabalhista, os senhores vereadores eleitos, Anderson Alves Barreto. Senhor Henrique Santana Carvalhal. E o primeiro suplente, Anderson Vieira Leal. Convidamos para receber o diploma o vereador eleito pelo Democracia Cristã, senhor Balbino Santos de Carvalho.
E o primeiro suplente, senhor Osmar Santos Bastos. Convidamos para receber o diploma o vereador eleito pelo Partido Social Liberal, senhor Jorge Carlos Reis Pereira. Gordinho da Favela. Convidamos para receber o diploma o vereador eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, senhor Silvio Humberto dos Passos Cunha. Convido o senhor desembargador a retornar, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o senhor desembargador Jataí Júnior, presidente desta Igreja Corte, para proceder à entrega do diploma à vereadora eleita para o primeiro mandato coletivo do Legislativo de Salvador, a senhora Laina Crisóstomo Souza de Queiroz. A pedido do presidente, nós convidamos também as senhoras Cleide Coutinho e Cleide Davis, formando o grupo Pretas de Salvador, do Partido Socialismo e Liberdade. Convidamos o senhor presidente a retornar ao seu lugar, no momento que convidamos a senhora juíza Maria Mercedes Matos Miranda Neves para proceder à entrega do diploma para o vereador eleito pelo Partido da Mobilização Nacional, senhor Marcelo Castilho Maia.
E o primeiro suplente, senhor Adriano Barbosa Meireles. E o primeiro suplente, senhor Adriano Barbosa Meireles. Convidamos para receber o diploma, primeiro suplente pelo Partido Verde, o senhor Oswaldo Conceição Santos. Convidamos a senhora juíza a retornar, por gentileza. Senhoras e senhores, procederemos agora à entrega dos diplomas dos vereadores eleitos e suplentes que optaram por participar desta cerimônia de forma virtual. Serão apresentados no YouTube, canal TV TRE-BA, os diplomas dos que serão nominados a seguir. Aqui os senhores não poderão acompanhar, mas todos que estão no YouTube e também no Zoom estarão acompanhando. Senhor André Moreira Fraga, vereador eleito pelo Partido Verde com 5.621 votos. Senhor Edivaldo Pereira de Brito, vereador eleito pelo Partido Social Democrático com 4.725 votos. O senhor Alfredo Macedo Mangueira, primeiro suplente do Partido Movimento Democrático Brasileiro, com 4.560 votos. A senhora Maria Aladilce de Souza, a primeira suplente do Partido Comunista do Brasil, com 5.074 votos. O senhor Átila Santana Teixeira, primeiro suplente do Partido Patriota, com 4.733 votos. Senhor Arnando Lessa Silveira, primeiro suplente, Partido dos Trabalhadores, com 4.231 votos. Senhor Alberto Magalhães Pimentel Júnior, primeiro suplente, Partido Social Liberal, com 4.430 votos. Aqueles que nos acompanham pelo canal TRE-BA no YouTube, tivemos um pequeno travamento, vamos dizer assim, com o diploma. Vamos ver se o corrigimos. Primeiro suplente, Alberto Magalhães Pimentel Júnior. E agora o senhor José Gonçalves Trindade, primeiro suplente, Partido Socialista Brasileiro, com 3.613 votos.
Senhor Marcos Antônio Guimarães Mendes, primeiro suplente, Partido Socialismo e Liberdade, com 2.830 votos. Bem, senhoras e senhores, gostaríamos ainda de saudar as presenças da senhora desembargadora eleitoral substituta, Carina Cristiane Canguçu Virgens, e antes de o senhor presidente dar por encerrada esta solenidade, nós convidamos todos para, em posição de respeito, ouvir o hino da Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve, ó rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Agradecemos a participação do pianista Josué da Paz, primeiro-tenente da Polícia Militar, e o tenor Carlos Lima, primeiro-sargento da Polícia Militar. Senhoras e senhores, antes do término pelo senhor presidente, informamos que, em virtude do distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19, não haverá fila para os cumprimentos no plenário deste auditório. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Jataí Júnior. Nesta solenidade, a Justiça Eleitoral cumpre o seu dever de diplomar
os eleitos no último dia 15 de novembro. Assim, como já disse, encerramos o último compromisso e última data importante prevista no calendário eleitoral de 2020. Eu, mais uma vez, quero parabenizar a todos os eleitos e agora diplomados, desejar que desempenhem as suas funções, as funções pelas quais Vossas Excelências tiveram a confiança do eleitor, com muita competência, com muita seriedade, e desejo êxito a todos, declarando encerrada esta solenidade. Muito obrigado.